Aleluia! Glória a Deus! A gente sempre se readaptando. Irmãos, hoje é aniversário do Gustavo. Não saia daqui sem dar um beijo e um abraço nele. Ele é apaixonado por esse tipo de contato. 23, né, Gustavo? 24? 24. Boa idade. 23 mais um. Eu dou glória a Deus pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui. Gostaríamos que mais irmãos tivessem a consciência da rica oportunidade que nós temos de celebrar ao Senhor. Mas glória a Deus pelos que estão aqui. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esta rica oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, para aprendermos com o Senhor, ó Deus. Compreendermos que os dias são difíceis, que os dias são críticos, mas se nós estivermos assegurados, alicerçados, enraizados no Senhor, o Senhor há de fazer coisas grandes através de nós, que somos improváveis para fazer a obra que o Senhor tem para realizar neste mundo. Precisa de muita graça, muita sabedoria, muita autoridade em Deus, e isso só o Senhor pode conceder a cada um de nós. Vida plena, vida abundante, para que nós possamos transmitir tudo que o Senhor tem a oferecer àqueles que se rendem a Ti. Abre o nosso entendimento, ó Deus, e continua falando conosco. Amém. Amados, nós estamos na quinta mensagem de 8 que estamos tendo. Eu não vou falar das outras porque eu não lembrei. A Renata gosta, alguns irmãos escrevem as outras direitinho. Apesar da gente trabalhar todas elas, eu tenho dificuldade de lembrar do que aconteceu ontem. Tem algumas pessoas que se lembram de tudo, né? Eu não sou bom nisso. Mas eu sei de uma coisa. Quem é de célula já deve saber direitinho sobre Ziklag. Quem é de célula sabe o que é isso, o que é este bicho. Nós vamos falar de novo sobre esse assunto, só que é uma perspectiva diferente das outras duas oportunidades que nós tivemos, então fique atento. Na real, a gente observa quando se fala de Davi, a gente já imagina um cara top, um cara que dificilmente errava, era bom de guerra, era bom de briga, era o cara. Mas não foi bem assim que começou a história. Ele era um improvável. Ele era um improvável e a gente vai chegar lá. A gente só vai relembrar alguns fatos para, sendo relembrado, você vai melhorar a sua prática de fé através da vida de Davi. Um ex-improvável. 1 Samuel 30 diz assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziklag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Negueb e Ziklag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. Ninguém mataram, mas levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem a Ziklag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Como é de conhecimento dos irmãos, Davi ele era perseguido pelo rei de Israel, o rei Saul, porque de alguma forma Saul também entendia que ele já tinha perdido a graça de Deus por desobediência e Davi era o seu provável sucessor, querido por todos, muito querido por todos, se tornou um excelente guerreiro, mas era no início apenas um pastorzinho, oitavo filho de Jessé.
E tinha mais, eram 8 homens e 2 mulheres. Ele era o 8º dos homens. Então, assim, ele era improvável ser alguma coisa. Porque ele estava muito longe, e não tinha como alcançar. Porque quem é o primeiro filho, permanece o primeiro filho. Se morreu o primeiro, o segundo assume. Se morreu o segundo, o terceiro assume. Tinha que morrer 7 para ele se tornar o primeiro filho, herdeiro. Alguém que pudesse ter um nome mais cotado no mercado, mais aparente na sociedade. Mas ele não tinha nada disso. Então ele teve que se esconder, ele e um grupo de 600 soldados e suas famílias. 600 vezes 3 dá 1.800. Então, mais ou menos 1.800. Vamos colocar que o casal só teve um filho, né? A gente sabe que na história a gente vê casais tendo 12, tendo mais de 12, tendo 4, 5, 6, é igual aqui. Aqui também a gente tem bastante, né? Casais com bastantes filhos e casais que ainda não têm filhos. Mas lá eles tiveram que ficar escondidos. A história é louca, né? Muito louca. A gente precisa ter fé para acreditar em algumas coisas, né? Ele era um israelita. O seu rei estava à procura dele, procurando ele vivo ou morto, né? O Domênico comentou dessa forma lá, né? Tinha cartazes em todos os lugares, vivo ou morto, né? De preferência morto, né? E ele foi se esconder junto com os inimigos. Porque a vida toda Israel teve brigas, guerras com os filisteus. Mas ele foi se esconder lá e o rei filisteu teve um apreço, tiveram algum tipo de afinidade. Deus deve ter colocado isso no coração dele, do rei filisteu. E daí deu uma cidade chamada, um local para ele ficar, Ziclag, com os seus 600 soldados, as suas esposas e os seus respectivos filhos, sogra, sogro. Você vê, se a gente for, a gente vai multiplicar, na real, lá os 600, no mínimo aí por 5, que daria 3.000 pessoas, porque eu esqueci dos velhos, porque daí é sogra e sogro, né? Então, ele se escondeu lá. E numa oportunidade, os filisteus foram guerrear com os israelitas. E o rei convocou Davi e os seus 600. Só que o rei tinha a galera, tinha os generais, né, os melancias, né? Verde por fora e vermelho por dentro. É isso aí, tinha esses aí. E eles não confiavam muito em Davi, porque Davi era um israelita. E ele ia lutar com os filisteus contra a nação dele. Levantaram, fizeram uma reunião lá dos generais de comando e falaram, não, nós não queremos porque não confiamos. Pode ser que no meio do caminho, no meio da guerra, quando a gente estiver arrebentando com Israel, Davi pode virar casaca e daí nós vamos perder, nós vamos ter problema. Dispensaram Davi e os 600. E vindo para casa, quando eles chegam em Ziclag, eles percebem que a cidade está pegando fogo, que não tem ninguém na cidade. Os amalequitas entraram, um outro povo entrou enquanto eles estavam indo em guerra, entrou no local, no bairro, na região onde eles estavam e levou as esposas, os filhos, as filhas, os idosos. Não matou ninguém, mas levou a todos. E o que não conseguiram levar, colocaram fogo. Quando o momento é crítico. O momento era crítico, muito crítico. Então tem essa parte da história que a gente precisa guardar para compreender sempre isso aí. Então houve uma situação muito complicada onde Davi, um cara de Deus, passou por um momento tremendamente crítico, tremendamente crítico. Davi viveu um momento crítico, ele estava retornando para casa com o seu grupo de guerreiros a uma cidade chamada Ziclag, onde havia deixado sua família. E quando eles chegaram, encontraram um cenário devastador. Pensa bem, a gente chega do trabalho aí, vamos colocar, não é forma machista, mas vamos colocar desse jeito, né? O homem chega do trabalho, chegou em casa, a casa está destruída, a esposa e os filhos foram sequestrados. E aí, o que a gente faz? É uma situação crítica. É uma situação crítica. Isso que eu estou falando de você e da tua família. Eu não estou falando de um líder mais 600 soldados. Eu só estou falando da sua preocupação é só a sua família. Se for a minha família, você vai ter um tipo de preocupação. Com a sua família, você vai ter outro tipo de preocupação.
Só que Davi, a situação dele era tremendamente crítica, devastadora, o que ele viu, o cenário que ele viu, porque não havia só ele. Ele não tinha que se preocupar só com ele, com a esposa e com os filhos. Ele tinha 600 soldados, ele tinha 600 famílias para se preocupar. E ele era o líder dessa galera, a galera confiava nele. Então a situação dele era bem diferente de todos os soldados. Cada soldado se preocupa com a tua família. Davi se preocupava com a família dele de mais 600 famílias. Penso, sem falar que ele foi rejeitado lá na guerra, porque não era para o rei sim, mas para os comandantes dele, ele não era uma pessoa tão cristã, tão convencedora, tão honesta, ele poderia pisar na bola. A cidade havia sido saqueada, destruída. Qual é a reação de Davi? Qual é a reação dos 600 guerreiros? Qual é a sua reação hoje, vivendo o tempo crítico que cada um de nós tem aí? Cada um de nós tem um problema, uma criticidade em algum lugar. É nas finanças, é nas emoções, algumas decisões sérias que a gente precisa tomar e a gente tem dúvida. São uma série de situações que faz com que a gente viva um tempo crítico. Nesse tempo crítico, como que você está reagindo? Como que nós reagimos? Nós abraçamos a fé, nós amaldiçoamos Deus, nós chutamos o pau da barraca e vamos, como disse na lição de terça-feira, né? Nós vamos beber, nós vamos fumar um bagulho, nós vamos cheirar um treco, nós vamos para a esbórnia, nós vamos fazer o quê? Nós vamos se suicidar, nós vamos culpar alguém. Davi tinha responsabilidade. Eu tenho responsabilidade. Você tem responsabilidade. O pai tem responsabilidade, a mãe tem responsabilidade, o filho tem responsabilidade, os líderes têm responsabilidade, os pastores têm responsabilidade, os voluntários têm responsabilidade, todos nós temos responsabilidades. A Bíblia diz que eles ergueram a voz e choraram até não terem mais forças. Não consigo imaginar o que é isso. A gente chora um pouquinho e depois a gente já fica legal. Agora, chorar até não ter mais força, eu não tenho a mínima noção de qual é o nível de tensão, de criticidade que esse cara estava passando e os soldados. Todos eles estavam passando uma situação difícil. Mas, Davi, com certeza, você podia multiplicar aí pelo menos por 600 vezes o problema que todos eles estavam passando. A pergunta que temos que responder nesta noite é: o que fazer quando o momento é crítico? Psicólogo, psiquiatra, como que é o nome dos calmantes aí? Ana Paula, você que... Rivotril. Eu acredito que só a Ana Paula que toma Rivotril. Né? Os outros tomam laxante, tomam um monte de outra coisa, né? No teu momento crítico, o que você faz? Amaldiçoa seu Deus, como disse a mulher de Jó? De repente você olha para trás e fica como uma estátua? Nós não fomos chamados para isso. Nós temos que olhar para frente, e a Bíblia diz que a gente tem que olhar para o alto, que é de onde vem o autor e consumador da nossa fé, e não só isso. Ele não fala, olha para o alto e fica marcando assim com cara de paisagem. Não. Levante e marche. Não é para ficar parado. Não é. De maneira nenhuma é para nós ficarmos parados. E a Bíblia, ela acaba dentro desta história, deste texto, desta série Improváveis, no caso Davi aqui, no momento crítico, qual que era a situação dele, é a mesma que a nossa, irmãos. Nós só temos nós temos duas saídas. Nós nos enterramos em alguma situação, ou nós fazemos o que Davi fez. Claro que o nosso peso é muito menor. Às vezes você acha que você está muito pesada a tua vida, é aquilo que a gente falou. Aqui a gente tem um roteador, se eu não me engano, o nome disso é roteador, né? Então, quanto mais perto eu estou dele, mais a minha rede... Eu estou nos 5 pontinhos lá, né? Estou firme, não vai cair a rede, não vai dar interferência. Quanto mais longe eu saio dela,
mais eu fico sensível a cair a minha rede, a ter interferências. E essas interferências sempre são malignas, né? Então o melhor é eu ficar bem perto de Jesus, da cruz, da palavra. Então a palavra sempre está nos aconselhando a uma série de coisas. O que a gente sempre fala, irmãos, a palavra de Deus, ela é viva, ela é o verbo vivo. Cada vez que você lê, você vive uma nova situação. Mas lá no fundo, a palavra de Deus sempre é a mesma. Não desanime. Clame a mim. Busque a mim. Se entregue a mim. Obedeça a mim. É essa a orientação. Fora disso, é tudo maligno. É tudo maligno. Então nós vamos aprender aqui rapidinho. Hoje eu acho que eu vou fazer em 45 minutos. Hoje, olha só, ela fala gente, ela tinha que falar misericórdia. Vamos ver se eu não mordo a minha língua aqui e morro envenenado, né? Os conselhos que a palavra de Deus dá para Davi, você já ouviu um monte, você já deve ter aprendido, nessa situação você já está legal, mas no momento crítico, quando o momento é crítico, reanime-se no Senhor. Cara, não tem outra coisa para fazer. Não dá para botar a cabeça num buraco, não dá para se encher de remédio, não dá para tomar um bagulho para ficar doidão e esquecer da vida. Não. Não tem de Deus essa orientação nunca. Essa é a orientação do Satanás, do diabo, do nosso inimigo, o adversário, que quer levar você para o inferno. 1 Samuel 36, o versículo é fantástico. Só com ele você pode viver toda a sua vida e viver como Davi viveu. No momento crítico, recebendo a orientação de Deus, reanimando e vencendo, que é o que nós mais gostamos, vencer. Davi muito se angustiou, pois o povo, os soldados, falavam de apedrejá-lo. Por isso que eu disse, a situação dele era bem mais crítica do que a minha e que a sua. Nós não passamos, graças a Deus, e não passaremos com uma situação tão crítica como essa. É o seu problema vezes 600. Pensa bem, o seu problema vezes 2, você se marcar, amaldiçoa Deus. Se marcar, fica de mal. Diz que não vai vir na igreja. Enquanto o senhor não resolver, eu não vou na igreja. Não vou orar mais. Eu só vou na igreja quando tiver alguma festinha para comer alguma coisa. Porque quando tiver alguma coisa espiritual, não vou enquanto o senhor não resolver meu problema. Por isso, a galera, a gente está seguindo esse cara. E a gente dançou. Ficou ruim para todo mundo. A culpa é dele. Ele não é um cara que foi ungido lá atrás a rei. Ele não tomou posse ainda, mas ele tinha sido ungido pelo profeta. Ele já tinha um grupo que ele cuidava e ele era o líder. Alguém intitulou, ou ele mesmo se fez de líder. Ele era convicto, porque ele tinha sido ungido rei, e ele sabia que ele ia tomar posse disso. Com outro vivo ou morto, ele ia tomar posse do negócio. Então, a responsabilidade é pesada. Por isso que a galera falou, o cara é de Deus. O cara já foi ungido pelo profeta. Agora a gente está nessa presepada com ele. O problema é, lá no navio era Jonas. Joga fora, joga no mar. O problema aqui é Davi. Os amalequitas vieram atrás porque Davi era um guerreiro folgado. Folgado entre aspas. Por quê? Ele era um vencedor. Porque todos estavam em amargura. Pensa bem. Você chegando em casa, vamos lá, o Cleubão, o nosso carecão. Ele já está voltando ao normal, porque os careca de verdade é outro nível. Eu já falei para ele, volta a botar cabelo nesse negócio, aproveita que você tem, deixa os cabelos aí. Você chegar em casa e não ter tua mulher e os teus filhos porque o sequestrador pegou. E você não tem nem certeza, porque lá não tinha o WhatsApp para o rei mandar uma mensagem para você e dizer que está com seus filhos e com a tua esposa. Se você não fazer um pix, eu vou matar todo mundo. Não tinha. Você não sabia nem se estava vivo. Pela situação da cidade, já estava tudo destruído. Então, assim, o negócio era de grande amargura. Era um momento crítico. Cada um
por causa eles estavam vivendo amargura por cada um, por causa de seus filhos e de suas filhas. Aonde está o fantástico aqui? É que nós somos iguais a Davi. Iguaizinhos a Davi nessa parte C aqui do versículo. Porém, nós e Davi se reanimamos no Senhor, o nosso Deus. É amém, né? Mas quando a casa cai, só Deus sabe quem nós somos lá naquele buraco, naquele escondidinho que a igreja não está reunida. Deus está lá. Deus está vendo tudo. Deus te sonda. Deus conhece os seus pensamentos. Mas, como eu disse que o versículo é fantástico, nós precisamos, na hora do seu momento crítico, você precisa ser um improvável. Porém, Davi e os irmãos da igreja Vida Plena se reanimaram no Senhor, o nosso Senhor. Tem que ser assim. A situação era angustiante. O perigo era de apedrejamento. A situação era terrível. O estado era de amargura. Olha, situação angustiante, perigo de apedrejamento, o estado era de amargura. Irmãos, eu não tenho certeza, mas eu, nessa situação, eu ia conversar com um, com o outro, ia meter as pernas para frente e ia correr como nunca. Porque, meu Deus, é difícil, no momento crítico, a gente parar para orar. A gente fala, a gente pensa, a gente faz um monte de coisa. Depois, de repente, alguns de nós para, equilibra-se e depois começa a orar. Mas Davi fez algo extraordinário. Como um homem improvável que era, ele buscou a Deus no momento em que ele poderia ser até apedrejado. E ele era improvável, como eu já disse, ele era o 8º dos filhos de Jessé. Ele não tinha nada para ser quem ele era. Os irmãos eram maiores, eram mais preparados na guerra, e ele era o moço ruivo de olho claro. Já estava fora do padrão. Já era um estranho. Por isso, ele era o improvável. Por isso, eu e você somos improváveis. Nós somos improváveis. Mas, se nós nos voltarmos, se nós nos reanimarmos no Senhor, irmão, Ele peleja por nós. Deus está trabalhando em favor daqueles que esperam nele, que estão nele, que estão se reanimando nele, que estão clamando por ele, pedindo socorro, colocando, Senhor, eu sou fraco, eu sou frágil, eu queria correr, mas me ajuda, o que eu faço agora? Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Ele confiou em Deus. Não tinha outra pessoa mais qualificada para que eu pudesse confiar, e ele pudesse confiar e que você possa confiar. É só no Senhor. Não é no trabalho, não é no dinheiro, não é na profissão, não é na capacidade intelectual, não é na força física, não é na nossa jovialidade de alguns, ou de nós que ainda estamos no meio do caminho, né? Não é. Ele confiou em Deus. Ele sabia que Deus é um lugar seguro, como diz no Salmo 91. Deus é o único lugar seguro para qualquer um de nós. Ele reconhecia a bondade de Deus. Ele já sabia que ele não era um provável. Ele já sabia que só por Deus que ele poderia chegar a ser rei. Ele tinha característica que não dava para aquilo. Ele não era o primeiro filho. Ele estava numa situação terrível aqui, porque um líder em decadência, em destruição total, mas ele sabia em quem ele cria. Ele é tipo Paulo, assim, eu sei em quem eu creio. Se a morte vier, beleza, eu estou com o Senhor. Se permanecer vivo, estou no Senhor, trabalhando no Senhor o tempo todo. A confiabilidade de Deus deve nos reanimar. Qual é o percentual de confiabilidade do nosso Deus?
100%. 100%. Eu e você podemos ser 98, 99, mas ele é 100% confiável. A estabilidade de Deus deve nos reanimarmos. A confiabilidade deve nos reanimarmos. A estabilidade. O nosso Deus tem sombra de variação? Ele mente, ele joga uma conversa fiada, ele promete e não cumpre, ele é tipo político? Não. Qual que é a estabilidade, a certeza da estabilidade de Deus? 100%. O nosso Deus, ele é 100% estável. 100%. Isso que eu estou colocando um número, um percentual. A real é que Deus não dá, porque ele é infinito em tudo. A bondade de Deus deve nos reanimarmos. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, ele é bom. Quando a gente assiste o filme, normalmente uma parte dos irmãos recebe essa frase em seguida. O irmão assistiu o filme, empolgou e agora vai mandar essa mensagem. 100% bom. Deus. 100%. Então, Davi, ele foi no lugar certo. Ele foi no lugar certo. Seu momento é crítico. Reanime-se no Senhor. Não tem jeito. Seja qual for o tempo que você está passando. Se você se conectar em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, você vai ser reanimado. E se você for reanimado, a vitória vem. A vitória vem. Como diz aquela música linda e maravilhosa, coisas boas, como que é? Tem coisa boa chegando. Ah, gente, eu não aguento ouvir essa música. É uma música muito bonita, mas quando aquela maluca cantou para aquele cara, estragou a música. Tem irmãos que nem sabem do que está acontecendo. Não, irmã Michele, depois eu te conto. Então, quando o momento é crítico, reanime-se no Senhor. 2. Quando o momento é crítico, recupere a visão do céu. Você reanimou. Não é para ficar rindo que nem trouxa, né? O Rose e Guido, que está de brincadeira de adolescente aí, um passando a mão no outro. Jesus, tem misericórdia. A Rose, ficou vermelhinha, né, Rose? Bochechinha vermelha, né? Não, é brincadeira, irmãos. Eles estão ali lutando para um animar o outro. Alegria total. Então, recupere a visão de Deus. A visão, Deus olha como? Eu estou olhando os irmãos aqui. Minha visão não passa disso. Os meus olhos naturais só vê o que o físico me mostra. Mas o cristão, ele vive pela fé e não pelas vistas, pelo que ele está vendo. Então, recupere a visão do céu. Só reanimado eu consigo recuperar a visão do céu. Triste, o problema fica gigante. Cabisbaixo, eu me sinto um ninguém. Então eu preciso me reanimar e recuperar a visão de Deus. Quando Davi se depara com aquela situação terrivelmente crítica, ele olha para cima e encontra esperança em Deus. Ele mesmo fala de um salmo, né? Que o nosso lugar é o céu. É de lá que vem o meu e o nosso socorro. Amém? Ele reorganiza o seu mundo interior. Ele não teve tempo de ir no psicólogo, no psiquiatra. Não deu tempo de tomar o Rivotril. Nem um suco de maracujá. Caju não, maracujá. Não deu tempo de nada disso. Ele teve que se reanimar, em seguida tentar entender o que Deus queria. Recuperar a visão do céu. Ele reorganiza o seu mundo interior, ele para, respira, eu sou de Deus, Deus tem uma promessa na minha vida. Se ele tem uma promessa na minha vida e eu vou ser rei, eu só posso, no mínimo, morrer quando eu for rei. Eu não sou rei ainda, então eu não vou morrer.
Deus tem sempre algo para você. Independente do momento crítico que você está vivendo, o negócio vai andar, vai fluir. E o nosso caso flui e anda para cima, nunca para baixo. Porque nós já fomos reanimados pelo Senhor e já estamos recuperando a nossa visão. Então, assim, ele reorganiza o seu mundo interior buscando serenidade, que no Novo Testamento é chamado de domínio próprio. Controla a fera que está dentro de você, antes de falar uma besteira, lançar uma maldição, amaldiçoar Deus, fazer uma besteira para depois pedir perdão ou pedir desculpa. Relaxa, busca serenidade, domínio próprio. Mesmo em meio àquela calamidade, Davi fez algo mais importante. Ele buscou a direção de Deus. E como busca a direção de Deus? Consultando Deus. Como que eu recupero a visão? Falando com Deus, orando. Não tem outra saída. Oração, oração, sempre. 1 Samuel 38 diz assim: e ele perguntou ao Senhor. Ele orou. E quando a gente ora, a gente conversa com Deus. Não tem frescura. Não tem disse-me-disse. Não dá para a gente... Nós não precisamos vestir uma roupa de santinho, de bonitinho. Não precisa. Deus não se engana. Ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu. Ele perguntou, ele orou, e Deus respondeu: persiga-os, é certo que você alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Deus deu uma palavra de sabedoria para o cara. Já revelou, você vai pegar e ainda vai recuperar, restituir todo mundo que foi preso. Todos que foram sequestrados. Olha que palavra maravilhosa para a gente recuperar a visão. Só Deus pode dar uma visão dessa para mim e para você, mais ninguém. Nos momentos críticos, a gente precisa recuperar a visão celestial. Quando o negócio estiver ruim para você, não tem saída, não tem solução, clame a Deus. Busque a presença de Deus. Pega fôlego, coloca um louvor, coloca uma mensagem lá do YouTube da nossa igreja, tem mensagem boa, tem mensagem muito boa lá, não fica perdendo tempo com maluco não. Você vai ouvir sempre uma mensagem maravilhosa dos ministros dessa igreja. Então comece a dar mais crédito para os profetas dessa casa. Então você tem condições disso, para recuperar a visão celestial, para reanimar, bota um louvor, ouça uma mensagem, veja até os nossos erros, né? Porque às vezes nós falamos errado, nós lemos e nos enrolamos. Busque a Deus para recuperar a visão do céu. Se você focar na visão da terra, eu te garanto, você já é um derrotado. Você já é um prisioneiro do inimigo. Para recuperar essa visão, além de Davi, eu vou dar um outro exemplo. Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor fez uma estátua e mandou todo mundo se ajoelhar diante dela. Só esses 3 moços não se ajoelhou. Mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha, mandou os melhores soldados pegar os meninos para jogar dentro da fornalha 7 vezes aquecida a mais. Por quê? Porque eles tinham uma visão do céu. Eles tinham um direcionamento de Deus. Eles já eram animados no Senhor. Se dobrar diante de outro Deus, se dobrar diante do problema, não. De maneira nenhuma. Nós não podemos. E esses 3 moços bateram de frente com o cara da época. O todo-poderoso da época era o rei Nabucodonosor. Ele era o cara que comandava o mundo. E ele mandou todo mundo ajoelhar. Eu não sei quantos de nós, no momento crítico, nos ajoelhamos diante das estátuas, diante dos deuses, diante do que não é para se ajoelhar, diante do que não é para se temer.
Nós precisamos, nós somos o povo animado, reanimado, nós somos o povo que tem uma visão do céu, nós somos o povo que cremos num Deus que nunca perde, que nunca perde. Daniel 3,16 diz: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei. Olha que audácia de quem é animado em Deus, de quem tem uma visão do céu. Eles já tinham sido cavetados por outras pessoas, tá? Eles já tinham sido cavetados por outros que eles não tinham ajoelhado. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E se Ele nos livrará das suas... E Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto a seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor mandou fazer. Irmãos, é só quem está animado no Senhor. É só quem tem a visão do alto, é obediente a Deus, que vai bater de frente com um problema tão sério desse. A história diz que quando o rei mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha, ele pegou os melhores soldados. E quando os soldados foram empurrar os meninos na fornalha, os melhores soldados morreram queimados. De tão quente que estava o negócio, e vocês conhecem toda essa história. Foque em Deus, só Ele pode te ajudar a recuperar a visão certa. A visão certa está em Deus, está na sua palavra. Somente essa é a visão certa. Qualquer outra filosofia é furada. Vai te fazer um derrotado. Então, reanime-se, recupere a visão do Senhor e, por último, quando o momento é crítico, é preciso reagir. Não dá para me animar, não dá para receber a revelação do céu e ficar parado, esperando o bonde passar. Não dá. É preciso reagir. Davi acalma o seu interior, é reanimado. Davi recebe uma nova perspectiva do céu. Ele recuperou a visão de Deus para a sua vida. Davi agora precisa agir. E a Bíblia diz assim em 1 Samuel 30, 9 e 10. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e os 400 homens continuaram a perseguição. O negócio era complicado, eles estavam vindo de uma situação, lembra? Filisteus, Israel, tiraram de lá, tiveram que andar 3 dias, chegaram em casa, aquela bagunça, daí oraram, choraram, sofreram, tiveram que levantar, porque Deus tinha dado um novo direcionamento para eles, mas tinha uma galera que não aguentou o tranco. É igual a igreja, irmãos. É igual à igreja. Tem gente dentro da igreja que vai ficar para trás. Tem gente dentro da igreja que não respeita Deus. Tem gente dentro da igreja que não respeita o culto. Tem gente que vem para a igreja com medo de ir para o inferno. Ou de perder alguma coisa. Não é, irmãos. Ter alguma coisa, ser alguma coisa, possuir alguma coisa, nós já temos tudo. Nós estamos aqui como verdadeiros adoradores em agradecimento, em satisfação pela vida maravilhosa, o ânimo que Ele nos deu, a nova visão que Ele nos deu. Agora, a parte nossa do processo é reagir, é agir, não é ficar parado. E ele não ficou parado. E na metade do caminho, dos 600, 33% não estava em condições de ir. Então ele teve uma perda considerável. Mas eles continuaram, por quê? Porque eles já tinham em Deus um direcionamento, um redirecionamento. Eles precisavam agir, não dava para ficar parado. O ânimo interior é fundamental, mas não é suficiente. O ânimo interior é fundamental, mas não é suficiente. A visão celestial é essencial,
mas não é suficiente. Esquisito, né? Quando o momento é crítico, é preciso empreender ações decisivas. É agir, não é ficar parado. Amados, quando a situação é crítica para você e Deus manda você agir, às vezes a sua ação é orar. Esperar é uma ação de correria no céu. Esperar em Deus é uma ação não passiva, é uma ação ativa em Deus. Nós precisamos, quando o momento é crítico, precisamos empreender ações decisivas. Partiu, pois, Davi. Aqui está o poder da reação de uma pessoa improvável. Vai à luta. Eu quero os meninos aí, as meninas. Eu quero fazer medicina. Aí chega um irmãozinho, chega um parente, nossa, medicina? É quase 10 mil reais a mensalidade por mês. Não vai dar, né, Ana Paula? 10 mil reais não dá. Não vai dar, filho. Nem veterinário. Técnico em enfermagem, dá. Dá banho lá no pet, dá. Mas medicina não dá, não dá. Não dá para nós, que temos visão curta, visão local, visão humana. Mas se você estiver em Deus, animado em Deus, recuperou a visão de Deus, cara, vai estudar. Vai estudar. Não tem dinheiro para cursinho? Estuda em casa. Faz lá uma disciplina, estuda, que Deus vai te honrar. Vai honrar a oração do seu pai e da sua mãe. Vai honrar a oração dos líderes da sua igreja, dos seus colegas de ministério. Nós precisamos reagir, meus irmãos. Davi, ele foi reanimado pelo Senhor, restaurou a visão, mas se ele fica sentado, ia morrer todo mundo. E no fim, até eu, se fosse um soldado, eu ia ajudar a dar uma pedrada nele. Mas ele agiu. Agir. O poder da reação abre o caminho para a restituição. O poder da reação. E o poder não está em mim nem em você. Foi Deus que disse. Você vai alcançar e vai restituir tudo. Gente, se Deus diz, não tem como, irmão. O nosso Deus é o Deus que cuida de nós quando estamos passando por um momento crítico. O nosso Deus é o Deus das grandes intervenções nas histórias da humanidade. O nosso Deus é o Deus das ações simples no nosso dia a dia. É Ele que cuida de nós. Você está aqui porque Ele cuidou de você. O nosso Deus é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. É o Deus o tempo todo. Eu preciso estar reagindo. Eu preciso estar nele. O nosso Deus é o Deus que cuida desse homem improvável chamado Davi. O nosso Deus é o Deus que cuida de mim e de você. Ele te trouxe aqui para te dizer hoje que Ele cuida de você. Ele cuida, seja qual for a situação, Ele cuida. É nós que precisamos estar perto da cruz, o nosso roteador. Porque daí não tem para Satanás nenhum. O problema surge, o momento crítico vai surgir. Mas eu estou tão conectado com a fonte, com o Todo-Poderoso. Ele já me deu os direcionamentos, Ele já me deu a visão, Ele já me deu a revelação, Ele já me deu a palavra de comando. Eu só preciso marchar. Eu só preciso confiar, eu só preciso orar, eu só preciso agir. Que Deus, Ele vai pelejar por você. A sua ação ainda é pequena diante da ação de Deus na sua vida. Você não vai fazer tudo, é Deus que vai fazer quase tudo por você. Então, em nome de Jesus, reaja. Nós precisamos reagir. Não fique aí olhando os problemas. Olhe o Deus, o tamanho do Deus que você tem. E você vai ver que o seu problema é pequeno. E mais cedo ou mais tarde ele vai trazer às claras a solução, a vitória, a bênção, a restauração, a restituição, seja o que for que você precisa. Ele diz que vai fazer. Eu só sou um mensageiro.
Não sou eu, não, é Ele. E Ele é fiel e verdadeiro. Ele é maravilhoso. Nos tempos mais difíceis, todos precisamos de força e encorajamento para continuar. Nós encorajamos as pessoas. Nós não desencorajamos ninguém. Nós encorajamos as pessoas, porque o Todo-Poderoso está em nós. E Ele já deu a palavra de ativação de que eu preciso ir. Eu vou alcançar, eu vou vencer, eu vou restituir. Essa é a palavra de Deus. Essas são as palavras de incentivo que a Bíblia ainda continua nos dando. Você não está sozinho. Deus se preocupa com você. Cristo vai lhe consolar. Apresente as suas dificuldades a Deus. Permaneça firme e santifique-se. Os tempos difíceis não duram para sempre. Deus tem um plano para você. Deus sempre cumpre as suas promessas. Deus está no controle. Ele continua no controle. Jesus é a nossa força. Não tenha medo. Não desanime. Seja forte e corajoso. Deus não deixa a sua obra incompleta. Ele prometeu e Ele vai cumprir. Ele já venceu por você. Vamos nos colocar de pé, meus amados irmãos, em nome de Jesus. E para fechar, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então vamos repetir junto essa frase? 1, 2, 3 e... Ensaio legal. 1, 2, 3. Não vou fazer a terceira, porque os pregadores fazem a terceira e eu não vou dar essa moral para eles. Nós tudo podemos naquele que nos fortalece, meus amados. Se o momento é crítico, eu tudo posso naquele que me fortalece. O lugar do gigante é ali, no chão. No chão. Em nome de Jesus. Então se reanime, recupere a sua visão e reaja. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus nós te adoramos nessa noite.